Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que vai impactar, vamos dizer, o seu coração. Eu gostaria que você prestasse atenção. Vou fazer uma oração e em seguida eu vou falar daquilo que pode mudar a nossa história. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse instante, nós queremos nos aproximar do Senhor através do seu Santo Espírito, para que Ele nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, para podermos, Pai querido, levar esta mensagem que aos meus olhos parece ser muito importante e acredito que para o Senhor também. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que todas as forças contrárias sejam assim paralisadas, para que aquele que ouvir tenha sua mente aberta e seu Santo Espírito possa fazer uma obra na vida deles. Por Jesus. O título de hoje: não perca a sua coroa. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem procurado de todas as maneiras assim conturbar a fé daqueles que creem no poder e na graça do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que o maior número de pessoas venha a se perder. E acredito que você que está me ouvindo é um dos escolhidos do Senhor, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, eu quero que você preste atenção. Nesse texto que nós vamos meditar: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Está lá em Apocalipse 3:11. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como tem o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Isso está lá em 2 Pedro 3, de 15 a 17. Partindo deste princípio, vamos analisar pontos nas escrituras que têm sido pontos de, vamos dizer assim, confusão e discórdia na igreja do Senhor, resultando em muitas dores e às vezes em separação. O que não pode haver, na realidade, nós temos que estar unidos no mesmo Espírito. Jesus disse ao ladrão da cruz, arrependido: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Na realidade, se a gente prestar atenção, muitos não percebem que Jesus e o ladrão não foram no paraíso, mas ao inferno, pois Jesus tinha obra a fazer no inferno, buscar os que morreram acreditando na salvação através dele. Também nós vemos o texto que diz a respeito de Paulo, dizendo: para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que ele não viesse a se exaltar. Então nós vemos que a nossa caminhada cristã vamos dizer assim, é espinhosa, porque nós estamos num mundo assim em trevas. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor tirou a sua glória deles e os príncipes da maldade, de Efésios 6:12, dominaram o planeta. Então, o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus falou: o mundo jaz no maligno. E o reino do céu é tomado à força. E são poucos os que entram. Então, se a gente prestar atenção, Cristo está assim, desde lá da cruz, formando um reino. Ele está nos convidando para reinarmos com Ele. Então, no caso, por exemplo, de Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios.
E nós vemos que quando ele ia para perseguir o povo, ele ia para Damasco para perseguir o povo de Deus, o Senhor se revelou a ele, ele caiu do cavalo, cego, e foi restaurado graças à misericórdia do Senhor, enviando seu servo Ananias para orar. Mas a gente vê que na realidade Paulo, ele não estava feliz. Veja, mesmo ele tendo o Espírito Santo, como muitos de nós temos o Espírito Santo, mas dentro de nós existe uma rebelião. Uma parte de nós acredita, assim, nas promessas de Deus, a gente quer fazer as coisas certas e a outra parte puxa. E nós vemos aqui, quando Paulo estava naquele desespero, o Senhor se manifesta e diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, ele, vamos dizer assim, ele gostava das coisas de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, mas outra força puxava ele ao contrário. Como você tem, como eu tenho, como nós temos a luta interior o dia inteiro, a gente quer fazer as coisas certas e de repente quando a gente vê já está entrando no caminho errado. E a gente tem que se policiar. E nisso aí ninguém pode nos ajudar. Nem esposo a esposa, nem filho a mãe, nem a mãe ao filho. Porque a salvação é individual. Só nós e Deus que podemos decidir a respeito da nossa salvação. Mas quando o Senhor se revela para ele, a minha graça te basta, em vez de o Senhor falar para ele, Paulo, eu preciso de você, então eu vou te fazer um santinho do pau oco e você vai fazer a minha vontade. Não foi assim. Apenas o Senhor diz para ele, Paulo, o meu nome, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo mudou. Ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, na perseguição, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Está lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Nós vemos outro caso também aqui, a mulher de Cananeia. Ela foi pedir ajuda para sua filhinha e Jesus chamou-a carinhosamente de cachorra ou cachorrinha. Mas ela, muito sábia, inspirada pelo Espírito e o desejo de vitória, ela passou por cima e Jesus teve que abençoá-la. Então, não foi que Jesus foi mau, é que o povo judeu achava que só eles eram a nação escolhida, o resto era tudo lixo, era cachorro. Os judeus achavam que as pessoas que não eram judias eram consideradas como cachorro. E eles achavam que não tinha chance alguma. Então, Jesus quis dar uma lição para eles e para nós hoje. Porque Jesus não vai vir buscar uma placa de igreja. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E, como Jesus era judeu, nós no corpo de judeus somos, assim, judeus espirituais. Temos os mesmos direitos que os judeus naquele tempo, dos 144 mil, porque somos filhos do mesmo Pai, ou seja, o Senhor Jesus é o Pai de todas as nações do mundo. E a mulher cananeia, na realidade, era julgada assim como uma prostituta, uma mulher fácil, que ninguém, vamos dizer, se aproximava dela com boas intenções, ou seja, apenas para satisfazer os desejos da carne. Então, os cananeus não tinham, assim, valor diante dos judeus. E Jesus falou carinhosamente, e a mulher passou por cima, pela sua fé, passou por cima a necessidade, fez ela ser humilde. E como a gente costuma dizer, a precisão faz o artista. Aquele que realmente precisa de algo,
ele vai lutar, ele vai fazer tudo o que é possível, e é o que nós devemos fazer. Então, no caso aqui, hoje nós vemos as mesmas coisas, a gente vê a diferença das igrejas, cada uma querendo ser a melhor, mas a Laodiceia é a última igreja que Deus está lidando aqui na história da humanidade, é o último chamado divino, e Ele está chamando de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, para formar um povo lavado e remido no seu sangue, para viver com Ele eternamente. Também nós vemos aqui em Apocalipse 22:15, que os cães não entrarão. Mas espera aí, mas cachorro vai entrar no céu? Jesus não veio para morrer pela humanidade, pelo homem, e agora está falando que os cachorros vão para o céu? E olha que eu já vi pessoa que na realidade ela está fora da graça de Deus, assim, mas ela acha que os cachorros dela, ela tem cachorro, e cachorros são importantes, que se os cachorros não forem para o céu, ela também não vai. Então, vê que não tem sabedoria. Jesus não morreu por um cachorro, Jesus morreu pelo homem. E ela então pensa dessa maneira. Mas voltando então, quem são os cães? O que é cão? Os cães são aqueles que na igreja dão trabalho, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro para produzir frutos. Entende? Sabe aquele crente encrenqueiro? O crente fuxiqueiro? O crente que gosta de fazer armadilha para o irmão? O crente que gosta de ver o irmão ser julgado, e se ele vê uma pessoa assim no erro, em vez de ele chegar e conversar com a pessoa, tentar mudar a pessoa, orar com a pessoa, ele corre para contar para o ancião. E eu já vi caso do próprio ancião instruir os diáconos, as pessoas que da sua confiança, para vigiar quando o irmão errar. Então trazer para eles julgarem, fazer a comissão e julgar. Em vez de orar com aquela pessoa, tirar a pessoa da comunhão, achando que está fazendo um serviço para Deus. Na hora que a pessoa mais precisa, que ele poderia ter um apoio, ele poderia ter assim, ser aconselhado a deixar o erro, é a hora que ele é jogado para fora. Então nós vemos que os cães não entrarão. E nós vemos lá que os cães, feiticeiros, idólatras e todo que ama e comete a mentira não entrará no reino de Deus. Então, a gente não está julgando ninguém. Se você é um macumbeiro, se você é um espírita, se você é de outra denominação, se você é um idólatra, o Grupo Emmanuel está te convidando a conhecer a palavra de Deus, a orar conosco, a fazer a vontade do Senhor, porque só haverá um pastor e um só rebanho. Também, a respeito do lençol que desceu do céu, Atos 10, de 10 a 14, a irmã vai pôr aí para nós, e nós vemos então que ali a pregação do Evangelho está sendo estendida a todas as nações, a todo o mundo. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza, se julgando melhor do que os outros. Mas no Grupo Emmanuel você é bem-vindo. O Grupo Emmanuel é um grupo que Deus formou, não foi nós que escolhemos o nome. Deus nos deu o nome. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então, é Deus lutando com o seu povo, pelo seu povo. O nosso chamado não foi nós que chamamos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos instruiu e nos mandou deixar, vamos dizer assim, a nossa parentela espiritual, porque muitos que estão na igreja não creem nos dons do Espírito, não creem como os apóstolos acreditavam na palavra de Cristo e nos dons do Espírito Santo. E muitos são crentes de fachada,
apenas querem, vamos dizer assim, ser salvo, mas sem fazer nada, entende? E como nós sabemos, não existe nada de graça, nem do céu. Essa frase que você diz que pela graça sois salvo, realmente é verdade. Mas essa graça custou um preço muito alto para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Entende? O que é de graça para nós custou a vida do Filho de Deus. Mas, em compensação, essa aliança que o Senhor fez conosco, numa aliança, todas as duas partes têm, vamos dizer, compromissos. E nós temos que pagar o preço, que é a humilhação, a aceitação da palavra de Deus, andar segundo as Escrituras, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nós sabemos que, na realidade, num mundo como nós estamos vivendo, é difícil ser santo, é difícil ser perfeito. Mas como a Bíblia não pode mentir, Jesus falou, sede santo como eu sou santo, sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, a palavra santo quer dizer separado. Seja separado do pecado como eu sou separado do pecado. Se você quer estar comigo, ande nos meus caminhos e ser perfeito. Nós somos perfeitos quando estamos na palavra de Deus. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você só é verdadeiro quando está na palavra, porque o verdadeiro mesmo é Deus, é Cristo Jesus. Fora disso, nós não podemos realmente confiar no homem e na mulher. Porque hoje em dia é difícil achar um homem que é homem na íntegra e uma mulher que é mulher na íntegra. A nossa missão, o Grupo Emanuel foi chamado para formar um povo de todos os credos, de todas as nações, que queiram realmente pagar o preço, ou seja, se humilhar, dar os passos necessários, que é a aceitação de Jesus, que é Jesus viveu os 10 mandamentos e nós temos que viver. A norma do juízo de Deus é os 10 mandamentos. As 3 mensagens angélicas, que é o nosso chamado, traz humilhação, traz vergonha, traz separação, traz dores e principalmente moralmente, porque apontar para os outros é fácil, mas quando você mesmo vê o seu erro, você tem que se humilhar para que Deus possa te consertar, que é o 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua prece e sararei a sua terra. Se a gente prestar atenção, não é fácil se humilhar, não é fácil orar, buscar, não é fácil perseverar. E pasme, não é o Senhor que vai tirar a maldade do seu coração e se converter dos seus maus caminhos. Então, conforme você buscar, o Espírito Santo vai te mostrar se você é um drogado, se você é uma prostituta, se você é um ladrão, se você é um mentiroso, se você é um falso, tal. Deus vai mostrar se você permitir, mas Deus não vai tirar. Quem tem que tirar é você. É você que tem que voltar atrás, se arrepender. Repara, você tem que dar 4 passos para Deus te abençoar. E esses 4 passos não dependem de Deus, dependem de você. Entende? Se humilhar, orar, buscar a face, quer dizer, perseverar e se converter. Então, estava fazendo coisa errada, a palavra diz que não, então muda. Não, mas muda. Não, mas muda. Aí o Senhor vai ouvir a tua oração e sarará a tua terra. Que terra? A terra do seu coração, que através dos 5 sentidos é plantado na nossa alma. Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos e tal, você tem que tomar uma decisão. Nem tudo que está assim à vista dos teus olhos ou nos seus sentimentos bate com a palavra de Deus. E se não bater, não é Deus que vai tirar, é você que tem que sentir o desejo de mudança para que Deus possa operar. Então,
Assim como a gente pega um metro de terra e aduba. Tudo que plantar dá, melancia, abóbora, melão, mandioca, milho, enfim, tudo. Até mesmo a maconha. Se plantar um pezinho de maconha, vai dar maconha. O que quer dizer isso? Você tem que tomar uma decisão e querer mudar. Aí Deus ouve e vai mudar a tua história. Então nós vemos que não é fácil. A missão do Emmanuel é organizar um povo que vai ouvir a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E ele também disse: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Que mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é quando você, assim, põe Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, e acima até de você mesmo, porque você vai ver que você não se pertence. Nós não pertencemos a nós mesmos. Ou nós damos o nosso coração para o Senhor reinar conosco, ou vamos ser colhidos e lançados no fogo com o diabo e seus anjos. Porque na realidade a salvação é através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E ele diz: eu guardei os mandamentos do meu Pai. Os mandamentos do Pai é os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu com a sua mão, com o seu dedo, e falou. Então, 3 coisas são importantes para Deus: o homem, a mulher e os 10 mandamentos. O resto ele mandou que surgisse, e surgiu. Mas esses Deus fez pessoalmente, porque é o homem e a mulher. É através deles que Deus vai, assim, regenerar a humanidade. E nós vemos aqui, então, a respeito dos espermatozoides. Mais uma vez eu estou falando para você. Abra os teus olhos. Peça a Deus que te ilumine, mostre. Porque se um homem normal produz de 300 a 400 milhões de espermatozoides, e quando ele tem relação com a mulher, a vida vem do homem. Vamos falar dos 400, 399 milhões e 999 mil é descartado. Agora, pense comigo, um Deus justo que faz tudo certo, por que botar tantas possibilidades de vida num homem para apenas um procriar? Veja, no caso do Senhor Jesus, por exemplo, quando ele estava pregando num lugar deserto, depois de 3 dias o discípulo chega para ele e diz para ele: mestre, olha, é melhor o senhor dispensar o pessoal, porque eles estão passando necessidade aqui, por perto não tem venda, e mesmo que tivesse, nós não temos dinheiro para alimentar tanta gente. Jesus poderia ter ficado apavorado e disse: é mesmo, eu esqueci, vamos dispensar. Mas Jesus apenas perguntou: o que vocês têm entre vocês? Só tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí eles falaram: olha, só tem um menino assim, assim, assim. Aí Jesus mandou chamar o menino e perguntou se ele estava disposto a doar. Veja, a gente vê ali o desejo de Cristo de cooperar com o homem. Ele poderia ter mandado chover pão do céu, não é? Já aconteceu antes. Mas ele quer trabalhar em parceria comigo, com você. E ele pergunta então para o menino então doa. O menino poderia ter sido egoísta e dito, né? Olha, eu só tenho isso aqui, olha, é para mim chegar em casa, não vou dar para ninguém. Poderiam tomar dele? Poderia, mas não pela vontade dele. Mas ele entregou, que é o que nós temos que fazer também. Dar de graça o que de graça nós recebemos. Então, Cristo multiplicou. Apenas o que Cristo fez? O que nós deveríamos fazer? Pois no cesto ergueu e apresentou: Pai, olha, o que nós temos aqui para alimentar o povo. Não foi Cristo que fez o milagre. O Espírito Santo de Deus fez a multiplicação. E
Diz que todo mundo se fartou e ainda sobrou 12 cestos. Jesus poderia ter mandado jogar fora, mas mandou que guardassem. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, os espermatozoides era a estratégia do Senhor. E Ele está nos chamando agora, homens e mulheres que querem viver em santidade, que quando vivem uma vida santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus, e quando forem ter o ato sexual, orem, peçam perdão se porventura você não estiver assim de acordo, tanto o homem como a mulher. Peça para o Senhor te purificar ali naquele instante, porque nós, assim como nós somos o que comemos e bebemos, também na nossa mente é assim. Tudo que você vê, que você sente, que você ouve, você forma uma ideia. E aqueles pensamentos impuros que você teve, se ainda não se justificou, justifique-se diante de Deus, ali com seu parceiro ou sua parceira, entende? Peça a proteção deles, assim, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para você ter proteção enquanto você está tendo o seu ato carnal, entende? Porque naquele momento mesmo você não está pensando em nada a não ser no prazer. Então, nessa hora você sai, assim, da comunhão com Deus, mas guardado por Deus, para depois voltar outra vez. Então, a comunhão, que é o que a Bíblia diz, meditar de dia e de noite nas coisas do Senhor, se consertando, se policiando, e principalmente naquele momento, você tem a proteção de Deus para você ter o seu prazer com a sua parceira ou seu parceiro. Entenda bem isso. O Grupo Emmanuel não está mandando você não praticar o sexo, não está mandando você aproveitar a vida assim e fazer os desejos da carne. Está te chamando a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Creio que você que está me ouvindo, se tem bom senso, sabe que o que eu estou falando é biblicamente, vamos dizer assim, plausível. Durante toda a vida, esses milhões e milhões de espermatozoides que o homem produziu, desde Adão, produziu bons frutos e maus frutos. O Senhor agora está selecionando. É como na roça, quando você planta, depois você vai, assim, vamos dizer, raliar. Quem já morou no sítio sabe, quando a pessoa está plantando, muitas sementes. Daquelas sementes, ele vai ter que tirar algumas, porque se ela ficar tudo agrupada junto, não vai produzir. E também o mato, ele tem que saber arrancar e às vezes tem que deixar um pouco, que é o que Deus fez com o homem. Nós, vamos dizer assim, nós estamos num tempo difícil. A nossa mente é plantada, o bem e o mal, o dia inteiro, todo instante. E nunca o homem precisou tanto de Deus como agora, num mundo que vive em trevas. Então você está sendo convidado. Se você gostou desta mensagem, dê a sua aprovação, se inscreva, compartilhe com seus amigos, nos ajude no evangelismo, porque esta é a última chamada de Deus para uma igreja, para um mundo rebelde. Então, não é adventista, não é só o adventista do sétimo dia ou da promessa. Adventistas são todos aqueles que aceitam o advento de Cristo Jesus. Se você tem esse pensamento, você é bem-vindo no Grupo Emmanuel. Que Deus te abençoe.